Considerando o momento atual no mundo e as condições que se encontram as nações onde predomina o Evangelho, não se pode vislumbrar dias melhores, isto pela palavra de Deus contida tanto nos Evangelhos quanto nas cartas apostólicas. Exortamos o povo a manter-se unido em amor, lutando contra as potestades do ar, são espíritos, que são os espíritos enganadores, que fazem-nos envolver em iniquidades e, consequentemente, esfriar o amor a Deus, que nos sustenta firmes na graça. Quando o Senhor Jesus expõe seu discurso sobre o princípio de dores, não oculta os eventos que haveriam de prenunciar sua volta, fatos ocorridos ao longo dos séculos passados, que a história registrou e que pouco se observa. Se relacionarmos as diversas fases dos sinais dos tempos prenunciados pelo Senhor, veremos claramente que estamos vivendo a fase mais perversa que poderia ocorrer, pois essa pode levar os fiéis ao malogro da fé e esperança da vida eterna, objetivo único da nossa crença. Mateus, em seu Evangelho, que é o mais completo com relação aos sinais proféticos dos tempos finais, preditos pelo Senhor Jesus no capítulo 24, do início até o versículo 9, afirma que a ocorrência desses fatos seria o princípio de dores sobre a humanidade. Ocorre que tudo isso já se cumpriu durante os séculos passados, ficando por vir o mal maior, pois tudo o que já passou foi demonstração do poder temporal contra a vida terrena dos fiéis, não havendo tanta opressão por parte do adversário contra a vida espiritual como se vê em nossos dias. Cumpre-se, portanto, o que está contido a partir do versículo 10 até o 14, inclusive, que descreve a pior fase da era cristã, quando seria a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, que é o nosso amor para com Deus e não o de Deus para conosco, prenunciando a manifestação do anticristo e o homem do pecado. A evolução do cristianismo durante o século passado e neste presente demonstra claramente que o Evangelho do Reino é pregado em quase todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, graças aos meios de comunicação que são velozes e imediatos, os quais levam ao conhecimento de todo o mundo a salvação proposta pelo Evangelho de Cristo. Escândalos e traições sempre houve no mundo. Falsos profetas também, durante todos os séculos, profetizaram, preconizando acontecimentos, principalmente sobre sinais futuros, que enganaram a muitos. Porém, em nossos dias há também falsas profecias por pregadores que falsificam a palavra de Deus, anunciando coisas que não procedem do Senhor, enganando e sendo enganados, como afirmou o apóstolo Paulo. Por essa causa, muitos se escandalizam no Senhor, descrendo em sua palavra, quando é pregada para a salvação e não para o bem-estar terreno. Por isso, há entre os fiéis alguns que buscam somente o que é terreno, na expectativa de alcançar prosperidade e libertações dos males desta vida presente. Nota-se que há grande dificuldade de anunciar a verdade do Evangelho de Cristo por conta da evolução da iniquidade que faz o amor esfriar. Podemos citar alguns pontos de grande importância que ocorrem em nossos dias e que buscamos acomodar os males à revelia da santa palavra de Deus. E por falta de esclarecimentos doutrinários, as pessoas tornam-se reféns da inversão de valores morais que contradizem a palavra de Deus. Isso podemos ver desde a educação, formação das crianças, se tornam verdadeiras vítimas de imposições de educação escolar, ainda em sua tenra idade, onde pouco que aprendem na palavra de Deus e educação cristã feita pelos pais, perdem às vezes nas escolas que frequentam, pois a sociedade está corrompida moralmente. Igualmente, a mocidade vive um tempo de extrema corrupção nos locais onde trabalha e estuda, sendo exposta a toda prática imoral a que se torna sujeita. Pode-se afirmar que os jovens de hoje que são fiéis estão contidos na afirmação feita pelo apóstolo em 1 João 2,14, que diz: Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Como sabemos, todos nós estamos expostos a uma batalha diária contra nossos sentimentos, aspirações e desejos, além da concupiscência, que é o desejo exagerado dos prazeres carnais. Esse mal pode facilmente fazer parte da vida de uma pessoa, quer seja fiel a Deus ou não. Se a pessoa ceder a esse mal, cometerá a iniquidade, que é o pecado.
Se, porém, nela houver as virtudes de Deus, o desejo de cometer iniquidade será aniquilado e a pessoa não pecará. Por essa razão, aconselhamos o povo sobre cuidados que devem tomar quanto aos males que ocorrem na vida da pessoa, quando não possui virtudes de Deus, as quais serão conhecidas pelo ensino da palavra de Deus. Vivemos em um tempo de extrema corrupção humana, impossível de comentar os males e práticas pecaminosas de violência em todos os aspectos a que as pessoas estão sujeitas. Para que os crentes sejam fiéis, é necessário que haja esclarecimentos da doutrina, sempre à luz das Sagradas Escrituras, onde será possível, através do conhecimento, afastar-se do mal. Em Provérbios 29, verso 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia é a palavra, que é Jesus Cristo, e quem guardá-la no coração será bem-aventurado. Os exemplos registrados nas Escrituras mostram os resultados alcançados pelo povo de Israel em consequência da desobediência às profecias divinas. Por isso sentimos grande temor que nos ocorra o mesmo como ocorreu a eles, pois o povo de Israel se corrompeu, indo após outros deuses, prevaricando, adulterando contra o Senhor Deus. E isso ocorreu por falta de instrução ao povo, que se tornou desleal para com o Senhor, esquecendo-se dele e praticando todos os males reprovados por ele, e assim foram deixados à mercê de seus adversários, caindo em extrema pobreza e até levados em cativeiro por seus inimigos. Vemos em nossos dias a enorme produção da mídia, que oferece continuamente atrações aos que dela tiram proveito. Não nos referimos à facilidade de adquirir conhecimento, que são através das inúmeras informações nelas contidas. Facilita o viver das pessoas, a fim de poderem seguir a evolução tecnológica em todos os aspectos, quer científica ou mesmo de caráter informativo. Mas o grande perigo que há, e isso com respeito aos que estão na graça, é que declaradamente dizem: sou seguidor de tal pessoa, sou seguidora deste ou daquele. Mas não se ouve dizer: sou seguidor do Senhor Jesus. São vários locais, sites, em que as pessoas podem explorar e dedicar-se, expor, comunicar, informar suas preferências, tendências, abrindo assim a porta para a entrada de todo tipo de informações, quer sejam boas ou de caráter perverso. Por esse caminho muitos entraram e hoje sofrem as consequências da perda de sua comunhão com Deus. Em muitos casos até também o convívio familiar e matrimonial, culminando com separações. Através dos contatos mediáticos vem a facilidade de comunicação, onde a pessoa sente-se livre para manifestar seus sentimentos, paixões e tendências, abrindo, portanto, porta para o mal. A tecnologia midiática trouxe um enorme avanço em favor da comunicação, tornando-se uma necessidade, tal como alimento para o corpo. Não se pode negar que as pessoas no mundo alimentam muito mais seu ego, paixões, sentimentos e curiosidades do que a alimentação necessária à saúde e subsistência corporal. Pode-se dizer que isso se tornou uma dependência e vício para seus usuários. Conclui-se, então, que é impossível viver alheio às comunicações e que, quanto à saúde e vida da alma, isso ficou em segundo plano, haja vista que pouco se fala sobre a oração, que é o meio da comunhão pessoal com Deus. Assim, exortamos a Irmandade a que busquem de Deus as virtudes para conhecimento da verdadeira salvação, que consiste na obediência à santa palavra de Deus, evitando que haja um futuro de dores, pois na multiplicação da iniquidade o amor se esfriará e, consequentemente, poderá ocorrer a pobreza e miséria espiritual que pode levar o povo ao cativeiro, isto é, cumprindo o que diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Já na entrelinhas e bastidores, se ouve que há alguns jovens comentários dos que praticam fornicação, entendendo que isso não é pecado. E isso é prova clara da falta de conhecimento real do que significa esse pecado, pois diz a palavra em Apocalipse 21, verso 8, que aos fornicários a sua parte será no lago de fogo e enxofre,
o que é a segunda morte. A esse juntam-se também os sodomitas, que cometem todo tipo de torpeza e impureza, sobre os quais recai a condenação descrita em Romanos 1, verso 24, que diz: pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Poucos têm conhecimento que a fornicação é o pecado da conjunção carnal, cometido entre solteiros, viúvos ou divorciados. Isto é, conjunção carnal praticada por aqueles que não são casados. Esses mesmos atos praticados por quem é casado constituem o pecado do adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. A inversão de valores que existe na sociedade, e em certos casos legalizada, tem mudado o viver das pessoas, pois vivem sob os efeitos nocivos dela. Não podemos negar que também entre o povo de Deus há grandes mudanças que conflitam com o viver cristão preconizado pela palavra de Deus. Os ensinos dados pelo Senhor Jesus e cartas apostólicas reprovam a forma de viver segundo o mundo e não segundo o Evangelho. Uma mudança que durante muitos anos foi temida e reprovada, hoje é prática perfeitamente admissível. Observemos que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, principalmente em nosso país, houve um desenfreamento incontrolável no meio do povo de Deus. O que o ministério tem feito é aconselhamento aos casais em litígio para evitar separação, isto é, cuidando-se do efeito e não da causa. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja e do ministério, o mal já está instalado, a cura é muito mais difícil. Isso acontece pela falta das virtudes de Deus, por cuja razão aconselhamos a Irmandade a ler o capítulo 19 de Mateus, que discorre sobre o divórcio e suas consequências. A manutenção de um matrimônio, segundo a palavra de Deus, depende principalmente das seguintes virtudes: caridade fraternal, paciência, humildade e temor a Deus. Havendo essas virtudes no casal, ambos sofrerão as dificuldades que a vida apresenta, sem contudo esfriarem no amor, e assim poderão manter a vida matrimonial de forma harmônica e pacífica. Os efeitos nocivos da separação conjugal é extremamente grande, pois se houver filhos, estes serão os primeiros prejudicados em todo o seu viver. Quando alcançarem a adolescência, surgirão as sequelas oriundas de um viver em um lar desajustado, manifestando reações que podem levar a criança ou jovem a separar-se dos bons costumes familiares, indo ao mundo em busca de satisfação de seu ego, encontrando todos os males que existem à margem da sociedade. Ainda há um grande mal que paira sobre as famílias onde houve separação matrimonial, pois separando-se o casal, geralmente as famílias de ambos se tornam separadas, provocando na igreja um mal-estar e dificuldade de comunhão entre famílias e também com Deus. Em separações por incompatibilidade, há aqueles que esperam que o ex-cônjuge caia no pecado, isto é, casando-se de novo, e assim possam ficar livres para contrair novas núpcias, entendendo que isso não é pecado. Isso é prova de que a pessoa deseja o mal ao seu próximo e não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus. Há também aqueles que, por desconhecer os efeitos da caridade fraternal, perdem o amor que antes possuíam por seu cônjuge e, para se verem livres, deixam de cumprir os requisitos do casamento, que é a união entre si, prejudicando o relacionamento pela abstenção, podendo levar o seu par à tentação carnal e queda no adultério. Isso é pecado, pois quando isso acontece, o agente causador da tentação e pecado torna-se conivente com o pecado cometido. Paulo exortava os irmãos de Corinto, 1 Coríntios 7, verso 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O pecado sempre houve no mundo, porém, dada a sua abundância, devemos considerar o que diz a Escritura em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A superabundância da graça consiste na revelação do conhecimento do Evangelho de Cristo ministrado ao povo, e que é por ele que o povo vence o poder do pecado e da morte.
De fato, já vivemos um largo período de abundância da graça, onde houve uma grande dispensação dos dons e virtudes de Deus nas décadas de 60 e 70, que não mais se repetiu. Não se pode negar que está havendo um esfriamento espiritual no povo de Deus, provocado pela multiplicação da iniquidade e comodismo que, como uma doença crônica, avança. Temamos, pois, que ocorra o que o profeta Abacuque pronunciava sobre o povo de Judá, que era um duro castigo sobre a nação, questionando também porque o Senhor permitiria um sofrimento tal como pronunciado, que era através dos caldeus. Não tardou a resposta de Deus, afirmando que os justos seriam por ele protegidos. Portanto, despertamos a irmandade a buscar o Senhor enquanto se pode achar. É necessário considerar o que ocorreu com o profeta Abacuque, que clamava: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Abacuque 1, verso 2, no capítulo 3, verso 2, ele clama: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Diante do que aqui foi exposto, hoje que sintamos a necessidade de unirmos em orações e conselhos para conhecermos o querer de Deus diante da realidade que vivemos. Podemos crer que se o ministério despertar, houver uma reação, como ocorreu com o profeta Joel, descrito no capítulo 2, verso 12, 17, que pregou a Judá dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio para irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digo: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Que nosso piedoso Senhor Deus se lembre de nós e nos livre do que está prescrito pelo Senhor Jesus, pois o que vemos é que estamos em tempos trabalhosos, porém crendo que o justo viverá da fé, e não queremos recuar, porém avançar para a conservação das nossas almas. Este é o conselho, irmãos anciões, que vos escreve em Cristo Jesus. Deus abençoe a irmandade por ouvir, irmãos, esses 20 minutos, este relato, que às vezes ouvimos tantas coisas, mas não queremos ouvir a verdade que está contida na verdade. Porque ouvimos a verdade, amados. Vim na igreja, nós ouvimos a palavra, ouvimos a verdade, ouvimos aqui que a verdadeira profecia é a palavra, porque quando o Senhor Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João, irmãos, ali encerrou a condição do profeta, o ofício do profeta. Agora Cristo é tudo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele tem os dons, Ele tem a resposta. Então Cristo é a plenitude, é a graça. Por isso que vivemos a dispensação da graça. Mas nós vemos aqui, irmãos, nessa carta, despertando o povo, amados. Por quê? Porque o mundo vai num mal desenfreado. E coisas que nós não consentíamos ali há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje é tudo normal. Ah, irmão, hoje somos mais modernos, será que o Senhor mudou? O Senhor não mudou. E Ele avisou, falou o que viria, e falou para nós cuidarmos e termos cuidado, para que a nossa fé, o nosso amor, quem é o amor? É Cristo.
e que este amor que é Cristo em nós não se esfrie pelas concupiscências que o mundo oferece. Em outro ponto diz: se a vossa doutrina não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Agora é gostoso pegar um irmão, às vezes até bonzinho, que fala: não, irmão, está bem, não, irmão, não tem problema, não, vamos fazer assim, mas eu posso ser bonzinho dentro daquilo que eu não firmo a doutrina, mas aquilo que a palavra fala. Se eu querer ser mais bonzinho do que Cristo foi, com certeza eu vou errar gravemente, porque não estou sendo bonzinho, estou levando o povo ao erro. Vocês concordam com isso ou não? Glória ao Deus vivo. Um pai bonzinho, uma mãe boazinha, que concorda com tudo que o filho quer e que a filha quer. E se alguém ensinar ou falar acha ruim, não é um pai bonzinho, não é uma mãe bonzinho, não tem o amor que deveria ter. Porque se tivesse, dizia: Senhor, abre a boca para que falem mais e trabalha no coração do meu filho e da minha filha. Ouçam, irmãos, em outro ponto, contrapartida, a palavra vem e diz que nós não temos direito de julgar a ninguém. Porque quantos irmãos que se colocam, ou porque ele não fez, não errou, ou porque o filho não errou, ou a filha não errou, ele se sente na condição de acusar aquele, acusar aquela, bater no peito. Quando nós fizemos isso, nós estamos querendo nos justificar em cima do erro dos outros. Também desagradamos a Deus. Dá para entender isso, irmãos? O Senhor não nos colocou por juiz. Quem tem a salvação, quem tem a vida eterna é o Senhor. Está com Ele. E Ele falou: eu darei a quem eu quiser. É isso ou não é? Então Ele deu o ensino. O que cabe a nós? Tocar a buzina, pregar a palavra, o Evangelho, o ensino de Cristo. E que a igreja se guarde. Houve um acidente espiritual. Não vai embora, busque a misericórdia de Deus, é aqui que você vai encontrar ela. Dá para entender isso, irmãos? Mas quantos que às vezes dizem: mas então o que adianta? Eu ando certinho, eu toda a vida fiz assim, andei certinho, fiz tudo certinho, agora os outros podem fazer e podem. Dá graças a Deus que o Senhor te ajudou. Dá graças a Deus e não arreda o pé. Peça ao Senhor: Senhor, me guarda, me livra, me ajuda. Mas se alguém começar a consentir com o pecado, com o erro, e achar que Deus está nisso, se engana. Se engana, irmãos, porque Deus não mente. Deus não mente. Quanto a buscar a misericórdia de Deus e alcançar, louvado seja Deus os que alcançam. Glória a Deus, digo do profundo da alma, irmão. Mas a palavra ensina a nós, e nós temos que ir por ela, porque senão, irmãos, é o que Deus já deu em muitos cultos de conselho. O que vamos fazer? Vamos arrancar as páginas da Bíblia? Vamos arrancar, essa aqui é um pouco pesada, essa que leu agora aí, já faz tempo até que não se fala nisso, irmão. Acho que agora no ano 2021 não é mais hora de se falar isso, o povo vivendo a pandemia. Quer dizer que a palavra, então, quando vem a pandemia, aí nós podemos esfriar na fé? Não podemos mudar? Não, a palavra de Deus não falou isso. Então nós temos que pregar a palavra e buscar andar por ela. Quanto às coisas que acontecem, não comentamos e nem apontamos. Rogamos a misericórdia de Deus. Está certo assim, irmãos? Vocês aceitam esse conselho? Vocês viram o que diz aqui, irmãos? Quantos se justificam pela sua maneira, que não faz isso, não faz aquilo, mas agora pegou isso aí, né, eu sigo fulano, eu sigo fulano, eu sigo cicrano. E você viu, olha, eu todo dia eu entro lá para ver, viu aquele lá como está ganhando o nome, aquele lá como está. Uai, em vez de seguir a Cristo, vive lá tempo, irmão. Virou um vício ou não virou? Irmãos queridos, é o que diz aqui a carta. Não é que estamos aqui envolvendo e dizer: olha, não mexe no celular, não mexe no WhatsApp, não mexe no computador, não mexe na internet. Não é que não tem, irmão. É passar no meio do mundo incólume, sem se manchar com o mundo. Deus sempre dá de dizer, irmãos, que a internet, o meio virtual, é uma grande avenida. E nesta avenida tem tudo. Os irmãos pegam uma grande avenida da cidade aí,
Tem mercado, tem farmácia, tem açougue, tem a venda do Zé, tem o bazar da Maria, e tem tudo que vocês querem, não tem? Mas naquela mesma avenida tem alguns portõezinhos, que é um corredorzinho lá no fundo, tem uma droguinha, tem um camarada que passa droga, tem uma casinha lá que vão lá se prostituir, tem alguma coisa. Você pode passar na avenida sem problema, olha as portas que você entra. Vai na venda do Zé, vai no açougue, vai na farmácia, vai na padaria, mas não entra nos becos. Glória ao Deus eterno. Irmãos, eu acho que nós precisaríamos sentar um domingo, pegar à tarde e começar a abrir a Escritura, pontos bíblicos, irmos conversando, irmos dialogando, coisas santas, porque nós não queremos ouvir a verdade, mas é a verdade que liberta. Glória ao Pai eterno. E quem sabe quantos vão levar libertação, e a força da libertação em ti liberta até a tua casa. Então, irmãos, aceite com carinho esses conselhos, isso que foi lido, que é para crescimento espiritual, e que ninguém se sinta inibido, irmãos, quando Deus dá palavra às vezes, ou um ensino, como deu aqui em 1 aos Romanos, do que ensino nas escolas, não é falando que os professores são ruins, ou que as escolas são ruins, não, mas o ensino levou a isto, a contender os princípios de Deus. E nós vamos obedecer às leis e obedecer tudo enquanto essas leis e o que rege a terra não ofender a lei de Deus. Porque o dia que ofender, nós paramos. Mas vai bater de frente, mas só você vai ficar. Se ficar só eu, mas Cristo estiver comigo, glória a Deus. Vamos ficar com Cristo, irmãos. Vamos despertar, queridos. Porque senão, irmão, nós vamos caminhando e vamos aceitando tudo. Ah, mas hoje pode, irmão, hoje quem não faz? Hoje todo mundo faz assim, hoje todo mundo faz... mas todo mundo. Mas a palavra falou que todo mundo ia fazer, ou a palavra falou, se guarde para não fazer, para que o amor em ti não esfrie. Então, irmãos, guarde esse conselho em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.